Muito se vende hoje na internet a necessidade de um autocontrole, uma rotina performática, por vezes, em que tudo está extremamente regrado, onde as suas metas estão muito bem definidas. Mas eu acho que isso pode esconder um grande problema. Vamos assistir aqui comigo o vídeo do Pinho, ele vai falar sobre isso, e eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar sobre essa ideia de uma vida totalmente regrada. Você tá. Então, hoje eu quero te contar uma coisa que você provavelmente ainda não sabe sobre a maioria dessas pessoas disciplinadas que você acha que conhece. Aquelas que acordam cedo, que treinam todos os dias, que comem direitinho, que respondem às mensagens na hora, que cumprem todos os prazos e que parecem ter a vida nos eixos. Então, o que eu quero te contar é que a maioria dessas pessoas está prestes a explodir. E quando eu falo de explodir, eu não estou falando metaforicamente. Eu estou falando de pegar e sumir por uma semana, de abandonar um projeto que levou meses para construir, de terminar um relacionamento do nada, de voltar a beber depois de 2 anos parado, de começar a comer compulsivamente depois de meses fazendo uma dieta perfeita, de destruir a própria reputação em uma única noite. Existe uma ideia muito sendo divulgada nas redes sociais, e o Instagram é principalmente o Instagram, né? O Instagram, nada de bom vem daquele lugar, parece, né? Mas uma ideia de que nós podemos regrar toda a nossa vida. Né? Que se a gente quiser, se a gente tiver força de vontade, é sempre essa coisa assim meio etérea, né? Essa força de vontade, a gente consegue então regrar todos os aspectos da nossa vida, né? Colocar os nossos objetivos e metas, e a gente vai ter então a disciplina de um soldado, né? Eu vi um vídeo aqui antes de abrir esse aqui, tava no título assim, como ter a disciplina de um soldado. Mas o que isso esconde, às vezes, o que isso encoberta, são as consequências dessa ideia quase que compulsiva de autocontrole. Que quando a pessoa estoura, e eventualmente a pessoa vai sair da linha, porque somos seres humanos, não somos robôs, às vezes essa pisada na bola, às vezes essa saída da linha, que poderia ser algo normal dentro de uma rotina, ela se torna algo extremamente sofrido, algo extremamente doloroso. Resumidamente, de fazer uma escolha estúpida que não combina em nada com a pessoa que todo mundo achava que conhecia. E o mais engraçado é que ninguém entende isso. Nem a própria pessoa que está passando por isso entende o que está acontecendo. Porque por fora estava tudo funcionando, estava no controle, a vida estava indo bem. Mas é exatamente esse o problema. Estava no controle demais. E existe uma diferença desse tamanho, mas que é destruidora, entre disciplina e excesso de controle. E é dessa diferença que eu quero falar com você hoje. Porque eu já vi isso acontecer com gente próxima. Eu já vi isso acontecer comigo mesmo em algumas fases da minha vida. E eu vejo isso o tempo inteiro nas mensagens que vocês me mandam todos os dias. Você acha que está sendo disciplinado, mas você está se reprimindo. Você acha que está sendo focado, mas você está ignorando metade das coisas que você sente. Você acha que está sendo forte, mas você está adiando um desastre que já tem uma data marcada para acontecer. Existe essa ideia, então, de que você poderia, apenas pela força de vontade, controlar todos os seus instintos, os seus impulsos, né? Que você poderia abdicar de todos os prazeres da sua vida, pensando em objetivos, pensando em viver uma vida em que você vai produzir, né? Você vai almejar, você vai alcançar, né? Com metas. E isso ignora algo basilar que é do ser humano, que é a necessidade, por vezes, de fazer coisas que nós gostamos. É uma ideia, uma criação de uma ideia de um ser humano que não existe, né? Quase como se fôssemos robôs. E aqui tá a parte que dói. Quanto mais controle você tem sobre tudo, mais perto você fica de perder o controle de tudo. Porque o ser humano não foi feito para viver com a guarda levantada 24 horas por dia. A gente não foi feito para segurar a emoção. Não foi feito para empurrar tudo para debaixo do tapete só para ter mais produtividade, mais desempenho ou para melhorar a imagem que você quer passar para os outros. Quando você tenta controlar absolutamente tudo, o seu sistema nervoso entende que a vida é uma ameaça constante. E aí o seu cérebro faz o que ele sempre faz quando se sente ameaçado por muito tempo. Ele força uma mudança do jeito dele, na hora que ele decidir mudar. E normalmente é da pior forma possível. Por isso que aquele seu amigo sumiu por 20 dias depois de meses em que ele estava aparentemente focado. Por isso que o seu chefe, que parecia bem, se meteu do nada num escândalo. Por isso que até você mesmo, depois de uma fase incrível de academia e de produtividade,
do nada começou a procrastinar e a sabotar tudo que você estava construindo. Isso acontece muito em situações, por exemplo, de dietas, né? Em situações de exercícios físicos, de preparação, né? A pessoa cria uma ideia, ela cria vamos dizer assim, ela cria uma necessidade tão reguladora da sua vida, né? Ela coloca metas, como eu disse, tão restritivas, né? Objetivos tão grandiosos, que para ela alcançar esses objetivos, ela alcançar essas metas, ela precisa regrar demais a sua vida, ela precisa cortar muitas coisas da sua vida. E normalmente isso acontece com mudanças muito, muito radicais e muito bruscas. E o que acontece quando mudanças muito radicais e muito bruscas acontecem de maneira, enfim, de um dia para o outro? É que quando você não aguentar mais seguir aquela rotina, e vai chegar um dia que você não vai aguentar, você vai pisar muito forte com o pé na jaca, né? Usando o exemplo de dietas, é isso, né? Pessoas que seguem dietas muito restritivas, né? Pessoas que às vezes se colocam essas metas, né, para poder emagrecer, poder perder peso, que sim, pode ser um problema, realmente, né? Mas às vezes querem burlar esse problema de maneira muito rápida, né? Querem uma velocidade que o corpo não é capaz de entregar, de uma perda de peso, por exemplo. E aí se colocam, então, em processos de regime, de restrição alimentar ou de altas cargas de exercício físico. Só que chega um momento que a pessoa não dá mais conta de seguir aquilo lá, né? E aí existe o efeito rebote, que é o grande perigo de tudo isso, que é o efeito da compulsão. Muitas pessoas que às vezes estão ali num processo de regime alimentar, quando falham, elas retornam com um efeito muito pior, um efeito de compulsão alimentar, por vezes. E aí ganham muito mais peso do que tinham, né? Não é incomum a gente conhecer essas histórias de pessoas que perderam 4, 5, 6, 10, 15 quilos, mas seguindo uma rotina que era absurdamente restritiva, uma rotina desumana, por vezes. E quando elas acabam falhando, elas retornam com esse efeito rebote tão forte que às vezes ganham mais peso do que elas tinham anteriormente. Acabam engordando mais ainda. E isso é apenas um exemplo, né? Um exemplo de uma situação que eu vejo às vezes na clínica com os meus pacientes, né? Que eu vejo acontecer. Vamos voltar aqui pro vídeo, senão eu vou falar e a gente vai se perder de novo. Então, essas coisas não acontecem por falta de disciplina, muito pelo contrário, acontecem por excesso dela. É um momento em que o seu corpo está te dizendo que chega, ele não aguenta mais. Porque o padrão que você deveria sentir no dia a dia é estar calmo. Mas se a sua calma demanda esforço, isso não é calma, isso é só uma contenção. E a contenção sempre cobra a conta. Mas eu quero que você dê uma parada agora e pense na sua vida profissional, por exemplo. Pensa naquele projeto que você está tocando agora, naquela meta que você definiu para esse ano. Pensa só. Você está controlando o que exatamente dentro dessas situações? Porque tem coisas que você controla, como quanto tempo você dedica, que tipo de trabalho você entrega, com que cuidado você faz cada coisa, com quem você se envolve no trabalho e também como você reage quando alguma coisa dá errado. E tem as coisas que você não controla, como se o cliente vai gostar, se o algoritmo vai te ajudar, se a economia vai melhorar, se a pessoa vai te contratar, se a sua ideia vai ser entendida pelas pessoas, se vão te dar o crédito que você merece e se o resultado vai vir no tempo que você espera que ele venha. Mas o... Muito bom, muito bom. Eu acho que ele colocou aqui exemplos muito pertinentes, né? Existem dinâmicas, existem partes da nossa vida que nós temos um determinado nível de controle, né? Que é normalmente aquilo que apenas diz respeito a nós. Agora, quando esses objetivos ou outras partes da nossa vida dizem respeito a outras pessoas, infelizmente, na maioria das vezes a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o outro. E eu percebo que a tentativa, por vezes, dessas ideias, né, enfim, que são muito vendidas na internet sobre autocontrole, sobre disciplina, enfim, é uma tentativa falha, muito falha, de tentar controlar o que os outros vão pensar de nós também. De tentar controlar o que o outro interfere na nossa vida. E é a única coisa que nós não conseguimos fazer, é controlar o outro, né? O grande problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário do que deveria fazer. Elas relaxam no que está no controle delas e tentam controlar o que nunca vai estar no controle delas. Por exemplo,
ficam reescrevendo um e-mail 10 vezes, tentando adivinhar como a outra pessoa vai reagir. Refazendo planilha para tentar prever um futuro que ninguém prevê. Ficam tentando fazer uma apresentação perfeita porque acha que assim vai garantir aquele sim, que na verdade depende de 300 fatores que não estão nessa apresentação. Poxa, para e pensa só. As pessoas perdem noites inteiras de sono tentando antecipar conversas que talvez nunca nem aconteçam. Conversas que nunca acontecem, né? E que, se acontecem, não serão da maneira como a gente tentou planejar. E isso não é trabalho, isso é ansiedade fantasiada de profissionalismo. E o grande problema é que quando você vive nesse excesso de controle, você vai ter sintomas de exaustão crônica, vai começar a ter insônia e até problemas físicos, como dores musculares e problemas digestivos. E o pior é que esses sintomas, eles aumentam mesmo quando você está tendo bons resultados na sua vida profissional. Porque o seu corpo está em estado de alerta o tempo todo, independente do que esteja acontecendo do lado de fora da sua vida. Então, você pode estar ganhando e mesmo assim ainda está perdendo. Mas agora, saindo um pouco do trabalho, deixa eu falar sobre as suas metas, dos seus objetivos de vida, daquela lista gigante que você tem na cabeça ou num caderno, do que você quer alcançar até o fim do ano, até os próximos 5 anos ou até quando você se aposentar. Mas antes de falar disso, para deixar claro, eu não tenho nada contra metas. Eu tenho metas, eu acredito em planejamento e acho, inclusive, que as metas são um excelente motivador para manter a nossa concentração nas coisas que realmente importam. Mas existe um ponto em que a meta deixa de ser uma direção e vira uma prisão. E esse ponto chega quando você começa a viver só para cumprir a meta e não a usar a meta para viver melhor. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui ele foi sucinto. Eu estava esperando ele terminar o raciocínio dele porque eu achei muito bom, né? O problema não é ter metas na sua vida, não é ter planejamento na sua vida. O problema não é você almejar coisas no seu futuro e você trabalhar para que isso aconteça. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Às vezes as pessoas até precisam, às vezes falta um pouco de planejamento na vida de algumas pessoas, né? A grande questão é quando você torna a sua vida apenas uma maneira de atingir esses objetivos. E você ignora, você exclui todas as outras perspectivas da sua vida. Então a gente pode pensar aqui, usar um exemplo, vamos usar um exemplo da sua vida profissional. Né? Então a pessoa vai lá e se foca tanto naquela vida profissional, tanto, ela dedica tanto tempo, ela dedica todas as suas capacidades, as suas forças pulsionais para aquilo, né? E às vezes ela não vai chegar naquilo que ela gostaria, porque muitos desses objetivos não dependem de você. E aí, depois de um tempo, essa pessoa se pega pensando, bom, eu abdiquei de tantas coisas na minha vida por isso, não cheguei onde eu gostaria, porque talvez as minhas expectativas não dependessem só de mim, né? E além disso, prejudiquei todas as outras áreas da minha vida. Isso é muito mais comum do que parece, infelizmente. Né? E eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso, né? Eu gostei bastante desse vídeo, eu já tinha visto um pedaço, então eu sei que depois ele vai falar sobre outros assuntos. Eu acho que não é mais a ideia do que a gente queria conversar aqui, mas eu acho que é importantíssimo a gente poder falar sobre metas e poder olhar assim de maneira criteriosa, de maneira crítica para a maneira como essa ideia do planejamento, essa ideia como eu vou dizer assim, fugiu a palavra agora, da disciplina. A ideia da disciplina, né, que nós podemos controlar a vida. E aí a gente poder entender que nós não temos controle de 100% da nossa vida. Algumas coisas sim estão no nosso controle. Algumas coisas sim são de nossa responsabilidade, mas nem tudo é. Nem tudo é de nossa responsabilidade. E é importantíssimo que nós adaptemos as nossas metas, levando isso em consideração. Porque às vezes o problema não é nem o percurso para chegar na meta, e sim a meta final. Uma meta irreal, uma meta construída, galgada em idealizações, galgada em coisas mentirosas que nos venderam. Eu vejo isso todo dia na clínica, pessoal, todo dia. As pessoas vêm e dizem, não, eu queria ser tal coisa, eu queria ter tal coisa, eu queria ser desse jeito, eu queria me portar desse jeito. E quando você começa a investigar essas metas, né, que parecem tão lindas, né, no discurso, né, mas quando você vai olhar no papel aquelas metas, né, elas são imbuídas de muitas expectativas, muitas idealizações e muitos pressupostos que não se encaixam na realidade. Né? E isso causa um sofrimento. Pessoas perdem muito tempo da sua vida, às vezes correndo atrás ou tentando performar uma vida que não encaixa nem nas ideias que elas gostariam.
né? Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, eventualmente, se você está pensando sobre as suas metas de vida, gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.